A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazermos a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista dos Jovens. Tá? Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Então vai ser uma lição muito importante. No nosso texto do dia está dizendo, né? E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A síntese, a mulher samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre, né? Jesus deu a ela a verdadeira água da vida, né? Bem, a mulher samaritana, conforme nós vamos estudar agora, ela gira, né, a respeito de uma mulher que estava sedenta. Ela teve vários relacionamentos, né, com certeza talvez tentando, né, saciar a sede da sua alma. Teve vários maridos e tal, vivendo naquela vida de prostituição. E eu acredito que existe, né, uma quantidade enorme da sociedade que vive procurando saciar a sede espiritual com bebida, com tóxico, com prostituição, com a vida devassa, né? Porque a pessoa vive uma vida vazia e ele quer preencher com outras coisas porque ele não aguenta aquela vida vazia. Mas como já dizia, né, um pai da igreja, um dos pais da igreja, que o tamanho do coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus é que pode preencher o vazio do coração do ser humano, né? E com certeza essa mulher aqui, ela poderia estar vivendo uma busca, né, de saciar a sede da sua alma, do seu coração, porque ela já percebia que lá no Monte Gerezim ela não estava conseguindo nada. A esperança dela era o Messias também, né? Da forma que ela pensava, que ela era ensinada, ela era a única esperança dela, né? Mas Jesus, nesse diálogo, ele já deu muita informação importante. A presença de Jesus ali trouxe um impacto tão grande para ela que ela não se conteve de guardar para ela, ela saiu para anunciar. É assim. Quando o encontro da pessoa com Jesus é impactante, a pessoa não se contém, ela tem que evangelizar as outras pessoas, tem que falar de Jesus, porque aquilo trouxe um impacto para ela e ela imagina que vai trazer para outras pessoas também, né? E o interessante disso aqui é que Jesus foi a pessoa indicada porque ele é o único caminho para Deus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único que pode levar a pessoa a Deus é Jesus. Ele é só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então ele é o único que pode levar as pessoas a Deus. E todos aqueles que vêm a Jesus, eles vão ter a sua sede saciada, espiritualmente falando. As religiões, elas são consideradas como poça d'água, água rota, água choveu, empoçou ali, né? As religiões são comparadas assim, mas Jesus, ele tem água viva que jorra para a vida eterna, né? Então nós vamos ver aqui, número 1, caminho para Galiléia, uma rota necessária para Jesus, né? Agora, o encontro de Jesus com a mulher samaritana deu-se na cidade de Samaria, junto ao poço de Jacó. Poderia ter outras rotas, né? Mas era necessário passar por Samaria, entendeu? Porque algo surpreendente Jesus sabia que ia realizar naquele lugar. Jesus sabia que se ele mudasse a rota dele, ele ia impactar o lugar. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Alguém pode imaginar assim, será que tinha alguma festa em Samaria? Será que tinha alguma figura importante lá esperando Jesus? Será que o rei de Roma estava lá? O que tinha lá de tão importante que Jesus falou
que era necessário passar por Samaria. Os discípulos devem ter ficado, mas o que será? Eles nunca iam imaginar que era uma mulher que tinha já 5 maridos e o que era marido dela no momento não era dela. Será que eles iam imaginar que Jesus ia mudar a rota com uma pessoa de uma qualidade dessa, de uma reputação dessa tão baixa, ainda mais em Samaria, aonde viviam as pessoas mais desprezadas pelos judeus da terra? Eles nunca iam imaginar isso. Então, muitas vezes a gente tem que obedecer a Deus, porque os planos de Deus são muito mais altos que os nossos planos. Nós não somos oniscientes. Muitas vezes nós não obedecemos a Deus porque não estamos entendendo. Ah, não, isso aqui não. Se fosse deixar por conta dos apóstolos, a última coisa que eles iam querer era passar por Samaria. Mas Jesus falou, é necessário e acabou. O Evangelho está bem escrito assim, era necessário passar por Samaria. Jesus deixou isso claro, né? Mas por quê? Viram a obra que aconteceu lá? Né? Mas Jesus primeiro teve que trabalhar na vida dela. Depois que Jesus trabalhou na vida dela, aí sim, ela, com aquele impacto daquele encontro, ela foi capacitada a fazer o que ela fez. Mas não era uma pessoa sem uma vida toda torta. Jesus ali endireitou ela. É isso que Jesus faz. Não importa a vida que a pessoa está vivendo. O que importa é o impacto que ela permite que o Evangelho faça na vida dela. O que importa para ela é isso. Se um ser humano consegue deixar o Evangelho impactar a vida dele, que ele venha se converter e entender que aquilo que ele recebeu é o melhor que existe, ele vai querer passar para os outros, né? Então, era necessário passar por Samaria, porque algo surpreendente Jesus precisava fazer na terra dos desprezados samaritanos, né? Inclusive, Jesus veio buscar os desprezados mesmo. Número 2, a mulher trabalhadora. Por quê? Ela não era uma mulher preguiçosa. Ao meio-dia ela estava lá buscando água. Alguns dizem que ela não ia de manhã, porque tinha muita mulher, né? E ela já tinha aquela vida difícil, e talvez ela fosse até discriminada. Então ela foi meio-dia, que ela sabia que meio-dia, né? Sol quente, a hora sexta é meio-dia, né? A primeira hora, a terceira hora do dia é 9 horas, a hora sexta é meio-dia, a hora nona é 3 horas da tarde, e assim por diante. A hora de Roma era diferente do horário usado pelos judeus, né? No horário judeu, 9 horas da manhã é a terceira hora, meio-dia é sexta hora, né? Então Jesus estava lá na hora do judeu, na sexta hora, né? Mas era meio-dia. Uma mulher trabalhadora, então meio-dia ela estava lá no sol quente, que não tinha ninguém para fofocar, ninguém para perguntar, e Jesus sabia disso. Ou você pensa que Jesus chegou lá por acaso? E de repente eu cheguei aqui, essa mulher está aqui, eu vou evangelizar ela. Nada disso. Na agenda de Deus já estava escrito, entendeu? Dela não. Ela foi só buscar água, mas na agenda de Deus já estava tudo escrito, não tinha mais para onde correr não. Entendeu? Número 3. A mulher ciente dos costumes da sua época. Vocês sabem que o diálogo foi longo, já na Bíblia é longo, mas a Bíblia é só uma síntese daquilo que Jesus conversou com ela, né? Mas o Espírito Santo já colocou aqui, através de João, o que é necessário para nós entendermos o que realmente estava acontecendo, né? A mulher, ela era uma mulher, não era uma mulher preguiçosa. Ao meio-dia ela estava lá, ela não foi ao poço para conversar fiado, ela foi buscar água realmente, né? E foi buscando água da vida, né? Buscando a água, é que ela encontrou a água da vida. Aquela água que Jesus prometeu a ela, que daria a ela, e que ela ficou curiosa para saber, ela levou essa água. Jesus deu água da vida para ela, né? Que ela nunca mais ia ter sede espiritual. Uma mulher, número 3, uma mulher ciente dos costumes da época. Agora sim, há séculos de contendas, né? Séculos de contenda, desunião,
racismo, ódio, desprezo, era o que existia entre os judeus, entendeu? Sempre existiu. Depois daquela expulsão de Samaria, feito pelos sírios, né? Expulsou as 12 tribos de lá, as 10, né? Que as duas é Judá e Benjamim, que estavam em Jerusalém. E as 10, né, com Roboão, estavam lá em Samaria. Então, com o passar do tempo, ao ver a desobediência, Deus usou a nação inimiga, expulsou todo mundo de lá. Mas aí começou a haver alguns problemas, que a gente pode estar falando que o tempo é pouco, houve alguns probleminhas e eles tiveram que mandar alguns de volta e também estrangeiros. Aí misturou, né? Essa mistura que veio trazer todos os problemas da inimizade entre judeus e samaritanos, entendeu? Então, foi século de contenda, de racismo, de desunião, repetindo, desprezo, ódio entre judeus e samaritanos. A mulher sabia muito bem disso, ela conhecia tudo isso, né? Todo mundo ali era bem informado. Então, e por isso que quando ela questionou a Jesus, né? E quando Jesus pediu água a ela, ela falou: como pode tu, judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? Né? Jesus demonstra aqui o oposto da separação entre judeus e samaritanos. Inclusive, quando Jesus fez uma parábola, ele usou o samaritano como socorreu aquele necessitado. Jesus não participava dessa divisão, dessa desunião. Jesus estava fora disso. Deus não se mexe nessas coisas. Deus não se mexe com problemas de nação, né, a favor de ninguém. Deus, quando ele entra no negócio, é para resolver. Deus não entra para ficar no lugar de ninguém, para defender, não. Ele entra para resolver o problema. Entendeu? Jesus aqui não era inimigo nem de judeu e nem de samaritano. Ele amava todo mundo e Jesus demonstrou isso, que primeiramente ele mesmo diz: eu vim para os judeus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então Deus não entra nesse negócio de racismo, desunião, desprezo, contenda, entendeu? Arrogância. Ele não entra nessas brigas. Ele vem salvar os dois que quiserem ser salvos. Entendeu? Então Jesus estava tanto pronto para salvar judeu, inclusive veio para eles, como estava pronto para salvar os romanos, como salvou, né, aquele centurião, Cornélio, e foi salvando o outro. Então ele salvou os samaritanos também, só naquela conversa com ela ele ganhou a cidade. Então ele não entra nessas contendas, ele vem para resolver o problema e salvar quem desejar, né? E por isso que nós, evangélicos, não temos fronteira. Quando Jesus falou: ide pregai a toda criatura, ele também falou: ide pregai a todas as nações. Entendeu? Então o evangelho não tem discriminação pessoal e o evangelho também não tem fronteira, nem nacionalismo. O evangelho entra aonde quem desejar, quem crê. Se prega, quem crê e for salvo será batizado. Quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, ela sabia disso tudo, entendeu? Aí ela traz o assunto para a religiosidade, certo? Número 2 aqui, água para a vida eterna. Onde, pois, tens essa água? Quando Jesus promete uma água que jorra para a vida eterna, mas aonde tu tem essa água? Me dá essa água para mim não precisar vir nesse poço aqui, que eu não gosto nem de vir aqui. Aqui eu sou até acusado e tudo, então eu prefiro nem vir aqui, mas sou obrigado a vir. Onde tu tens essa água? Me dá ela. Ela está ainda no material. Mas Jesus transportou ela para o espiritual. Entendeu? É assim que funciona. Jesus vai evangelizando ela, vai tendo paciência. A mulher samaritana, à medida que ela vai fazendo pergunta, ela pede a água viva de forma paciente. Jesus vai respeitando os seus questionamentos, respondendo os seus questionamentos. Jesus nunca usou assim
de um argumento para humilhar ela. Pô, tem a mente fechada, tu não entende que eu não estou falando nada disso, estou falando do espiritual. Jesus não entra por esse caminho, ele vai contornando, respondendo as coisas de acordo com a capacidade de entendimento que a pessoa tem. Entendeu? Vê com os fariseus ele conversava diferente. Ele nunca se revelou para um fariseu. O fariseu chorava lá perguntando: quem és tu? Ele não falava, porque eles não acreditavam também, né? Então Jesus oferece àquela mulher uma água que iria saciar a sua alma, a salvação. Uma vez Jesus falou assim, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se pôs de pé e falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Falando a espiritual. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado. Então o Espírito Santo é o único que pode saciar a nossa sede espiritual. Mais nada. O resto é tudo paliativo e da pior qualidade. Entendeu? Então Jesus ofereceu àquela mulher água viva, que é a salvação. És maior do que o nosso pai Jacó, número 2. Ela entra de novo para o material. Nessa pergunta aqui, que ela pergunta se Jesus era maior do que o pai Jacó, porque Jacó é quem fez aquele poço, e então ela falou: então tu tem um poço melhor, né? Então tu é maior do que Jacó, porque essa água aqui é boa, e tu tem uma melhor, então tu é maior, né? Era o pensamento dela. Aí nessa pergunta a mulher mostra que tinha uma referência histórica, né, de Jacó. Ela conhecia a história de Jacó. Então Jesus, ele não denegriu a imagem de Jacó, né? Coitadinha, ela não está sabendo que Jesus é maior do que Jacó, né? Não sabe, mas ela não sabia. Mas mesmo assim Jesus ficou na dele, ele não denegriu a imagem de Jacó. Não, mas quer comparar Jacó comigo? Jacó não é nada, né? Jesus nunca fez isso. Jesus sempre foi o Filho de Deus, sempre foi o divino, sempre foi Deus também. Não era o Pai, era o Filho, mas ele é Deus também. Assim como o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas é o Espírito Santo, é divino também. São pessoais e ao mesmo tempo unidos, né? Mas Jesus nunca usou de arrogância, de querer dar carteirada. Porque tem homem de Deus que adora dar carteirada para ser respeitado, né? Jesus não era respeitado pelas carteiradas dele. Jesus era respeitado pela sua divindade, mas acima de tudo, por aquilo que ele vivia, pelo que ele era. Entendeu? Eu não preciso dizer que sou pastor e quero respeito, não. As pessoas têm que me respeitar pelo que eu sou. Entendeu? A não ser diante de uma autoridade que você tem que se identificar. Mas em regra não é assim. Certo? É isso aí. És tu maior que o nosso pai Jacó? Nessa pergunta a mulher mostra que tinha uma referência histórica. Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa ao ponto principal, que o que interessava para Jesus era ganhar aquela pessoa para ele, entendeu? O poço de Jacó tinha água só para essa vida, somente para o corpo. Jesus oferecia água com fonte inesgotável que jorra para a vida eterna, entendeu? Número 3 aqui, não tenho marido. No meio do diálogo, Jesus manda ela chamar o seu marido, né? Ela precisava trazer à luz um problema sério, cheio, que ela tinha, entendeu? Ela precisava, entendeu? Trazer esse problema. Só tem um barulhinho aqui que está querendo me atrapalhar, mas já vamos continuar. Bem, então no seu diálogo, Jesus manda ela chamar o seu marido. Ela precisava trazer à luz um problema sério que ela tinha. Ela teve 5 maridos e o atual não era dela. Então, com isso, ela percebeu que Jesus era profeta. Jesus falou: ó, é verdade, tu disseste com verdade, tu tivesse 5 e esse que tu tem ainda não é teu. Entendeu?
Então ela percebeu que ele é profeta. Só com isso ela já percebeu que ele é profeta. Jesus fez milagre, andou em cima da água, multiplicou pão, fez tudo. E ninguém acreditava que ele era profeta. Os judeus desprezaram ele, né? E essa mulher aqui, com uma simples palavra, ela não precisou ver milagre nenhum para acreditar em Jesus. Só por aquela palavra que... E ela entendeu tudo. Então, gente, o coração dela estava preparado. Infelizmente lá, né, no Sinédrio, o coração estava fechado para Jesus. Entendeu? Então, que Jesus era profeta para saber essa situação. Então, os relacionamentos não preenchiam o vazio dela. Ela teve 5 maridos, já ia para o 6º, não era seu, e continuava vazia. Jesus percebeu naquela mulher um coração sedento que queria beber a água da vida, mas nem sabia. Tem muita gente que ele está procurando o certo, e é preciso que alguém oriente, é preciso que alguém ensine. Mas como? Pregando a palavra. A palavra de Deus já tem que ser pregada, mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. É o único que pode matar a sede espiritual das pessoas. Entendeu? Número 3 agora, parte 3 para terminar. Este é o verdadeiro Cristo, né? Vejo que és profeta. Muitos presenciaram, né, os milagres de Jesus, chamavam de feiticeiro, né, dizendo que por que de feiticeiro? Porque dizia que os milagres que ele fazia era através dos demônios, e o principal demônio que era Beelzebul, né? Chamava Jesus de endemoniado, comelão, bebedor de vinho, samaritano, tinha demônio, expulsava demônio pelo Beelzebul, amigo de pecadores, entendeu? Ela não viu nada disso. Os outros lá, os doutores da lei, os fariseus, saduceus, herodianos, todo mundo via Jesus dessa forma e defamava ele. Eles defamavam Jesus. Não era uma opinião própria guardada, era uma opinião espalhada. Eles tentavam colocar essas ideias na mente do povo para tentar denegrindo a imagem de Jesus. Entendeu? Mas não funcionava mesmo, porque Jesus já sabia disso tudo, né? Então, ela já não via desse jeito, e apenas com uma palavra sobre a vida dela, né, ela entendeu a divindade de Jesus, entendeu? Profeta revelado por Deus. É assim que os profetas são. Os verdadeiros profetas, eles são revelados por Deus a respeito dos assuntos necessários que Deus quer revelar, né? O profeta não é para se revelar a si mesmo. O profeta não é para revelar aquilo que Deus não quer. O profeta só revela aquilo que Deus quer. Número 2. O Espírito em verdade. Conforme o pensamento da época, a mulher vincula a adoração a um local de culto. Entendeu? Monte Gerizim contrastava com Jerusalém no quesito adoração. Para os judeus e samaritanos. Bem, os judeus tinham o templo em Jerusalém e os samaritanos no Monte Gerizim, né? Então gerava aquela confusão. Aí Jesus falou, não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, não é em lugar nenhum, porque a adoração a Deus não depende de um lugar. É muito bom a igreja se reunir, lógico. A própria Bíblia em Hebreu diz, não deixando a vossa congregação como é costume de alguém ou de alguns. Deus quer sempre a gente reunido, é bom, lógico. Um tem profecia, outro tem revelação, outro tem visão, outro tem a mensagem da palavra de Deus, outro tem cântico. Cada um apresenta alguma coisa ali, é uma edificação que traz para a igreja quando o povo se reúne e renova a vida da gente, né? Mas a adoração a Deus em si, ela não depende de lugar, porque nós adoramos a Deus. Jesus falou, importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade, porque na verdade Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adorador, que adore a Deus em espírito e verdade. Deus não anda por aí atrás de adoração, não, Ele não precisa disso. Ele quer adorador que tenha comunhão com Ele. Aí sim, depois que tu tem comunhão com Ele, tu ama Ele, tu já tem um relacionamento, aí sim, aí você vai adorar Ele, aí Ele recebe. Porque a adoração a Deus tem que ser limpa, mão suja não vai adorar a Deus, Ele não recebe. Entendeu? Então, conforme o pensamento da época era isso, a adoração dependia de um local.
Mas na nova aliança, a adoração precisa de um coração limpo e não de um local. O local é aqui agora. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Tu pode adorar a Deus na tua casa, no teu quarto, no ônibus, no teu trabalho. Aonde você estiver, tu pode adorar a Deus. Deus é espírito. Tu pode adorar Ele em qualquer lugar. Agora, lógico que junto é melhor. Mas isso não significa que Deus agora está preso a local. Deus não está preso a local nenhum. Tá? Então o culto era assim. Então, nesses lugares existia adoração. Em Gerizim existia adoração, sim. Em Jerusalém existia adoração, existia. Né? Mas era adoração mecânica, sem vida, baseada em rituais. Cumprir aquele ritual, amém. Estava nem pensando em Deus, mas tinha que cumprir o ritual. Entendeu? Não pode ser. Então, Deus, não quer dizer com isso, que nem nós vamos ver aqui, ó, a adoração era mecânica, sem vida, baseada em rituais. Deus sempre diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta, a coisa mecânica é assim, o sujeito está nem aí para Deus, mas os lábios estão louvando a Deus. Aí Deus não recebe nada. Tem que adorar a Deus em espírito e verdade. Tem que começar de dentro. Prazer, alegria de servir a Deus, entendeu? Deus está procurando é adorador. O culto, então, ao invés de adorar a Deus, se transformou numa tradição cultural, entendeu? Passada de pai para filho. Jesus não é contra a liturgia, Jesus não é contra a organização do culto, né? O que não pode ser é mecânica, entendeu? Sem vida, somente um ritual vazio, sem vida, não. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele gosta das coisas organizadas. Deus não gosta de bagunça. Só porque Ele é adorado em espírito e em verdade, não quer dizer que as coisas têm que ser desorganizadas de qualquer maneira. Não, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Ordem e decência. Além dele gostar das coisas com ordem, tem que ter decência também. Tem que ter santidade. Não é questão só de uma boa organização, mas é uma questão também de santidade. Nós temos que adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus é santo. É isso que a gente tem que entender na adoração, certo? Então, a verdade é essa. Deus quer ser amado, quer ser adorado. Então, nesse relacionamento de adoração, tem que haver o quê? Reciprocidade. Nossa para com Deus e de Deus para conosco. A parte de Deus é tranquila. Agora a nossa, nós temos que procurar entender na Bíblia, não buscar fonte em outro lugar, a não ser a Bíblia. Cada um tem uma experiência. A minha forma, em geral, né? A forma do africano adorar a Deus é bem mais quente do que a nossa, de que o europeu. Cada um adora a Deus de um jeito, mas tem que ser em espírito e em verdade. Não adianta eu querer imitar um africano, ou imitar um latino-americano, entendeu? Não adianta. Porque cada um tem a sua maneira, cada nação tem o seu jeito. Mas uma coisa Deus não abre mão, em espírito e em verdade. E adorai a Deus na beleza da sua santidade. Tem que se converter primeiro. E essa mulher aqui, ela foi impactada naquele encontro com Jesus. Certo? Então, vinde e vede a última parte. Aquele povo, no tempo de Jesus, naquele pouco tempo que ela teve com Jesus, transformou a vida dela. Às vezes não é pelo muito falar, né? Então, aquela mulher se tornou o quê? Uma grande missionária. Certo? Aquela foi missionária de verdade. E não teve nem tempo para sentar e aprender. Foi na marra. Ela recebeu. Ela, como disse o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Você lembra aquele encontro que Paulo teve com Jesus na estrada de Damasco, quando ele de perseguidor passou a ser perseguido? Aquele encontro com Jesus trouxe um impacto muito grande na vida de Paulo. Também esse encontro dessa mulher samaritana com Jesus trouxe um grande impacto na vida dela, que ela não aguentou.
ela teve que largar o cântaro lá na beira do poço. Se ela vai com o cântaro na cabeça, ela não ia chegar lá nunca. Tem gente que não faz a obra de Deus porque não quer largar o cântaro. Aonde vai quer levar o cântaro, pode ser qualquer coisa que está atrapalhando a tua vida, mas você não quer largar o cântaro, não quer largar aquilo que vai atrapalhar a tua caminhada, então você não vai conseguir fazer nada. Mas a mulher teve coragem de largar aquilo que era mais importante para ela, que era o cântaro para buscar água. Deixou no cantinho ali, ó, e foi correndo anunciar que ela encontrou alguém que sabia tudo que ela fazia. Não seria esse o Messias? O povo veio e ouviu Jesus e falou para ela, olha, agora já não é mais pelo que você está dizendo. Agora nós mesmos temos tido essa experiência. Nós mesmos temos visto que esse é o Salvador que veio ao mundo. Enquanto os fariseus lá rejeitaram Jesus, o povo aqui aceitou de graça. Entendeu? Tem pessoas que ele vai rejeitar Jesus até a morte. Mas tem outros que vão estar com o coração preparado, estar com sede. Esses são aqueles que Jesus falou. Né? Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está oferecendo para aqueles que estão cansados de pecar. Tem pessoas que estão pecando, quanto mais ele peca, mais ele gosta do pecado. Mas tem uns que já está enojado dessa vida, que está sedento, ele quer uma vida diferente, ele quer uma libertação, e ele encontra isso em Jesus. Por isso, jovem, continue pregando a palavra de Deus, porque essa palavra que tu prega, ela traz um impacto para a vida das pessoas. Eles abandonam tudo e ainda vão dar para outros aquilo que eles receberam. Que Deus te abençoe nessa lição. Amém? E não se esqueça, hein? Dá o seu like aí. Se não se inscreveu, se inscreva. Nos ajuda a continuar divulgando a palavra, tá bom? Um abração, Deus te abençoe. E até a lição de número 12. Um abração.